Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje estou com uma pessoa que sabe se comunicar. O meu xará, Edu Borges. Olá, abençoados, caros ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Fique ligado neste episódio, viu? Olha só, muito bem. E hoje nós vamos conversar então sobre comunicação na família. Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, pessoal, como comentado, nós vamos falar hoje sobre comunicação familiar, comunicação na família. E hoje eu tenho ninguém menos que Edu Borges, né, meu xará, mais um Eduardo, mais uma pessoa estrogonoficamente sensível, né, uma pessoa inoxidável, ou seja, que tem brilho, né. E o Edu Borges, ele não é qualquer pessoa, não, ele é uma pessoa aí que entende do assunto que a gente vai conversar hoje. Mas, Edu, conta pra nós aí, só pra o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, qual que é o teu background, né. Eu vi que tu é neuropsicopedagogo. O que significa isso? Essa palavra comprida, enorme? Da onde é que saiu essa palavra? Olha só, o Eduardo, você tem um nome bonito, viu? Meu xará, meu Deus, eu tenho que parabenizá-lo, viu? Parabenizar a tua mamãe. Que nome maravilhoso você tem, viu, abençoado? Olha só, o Edu Borges, ele está neuropsicopedagogo e também sou terapeuta da família, psicoterapeuta da família, filósofo clínico. E assim, esse palavrão neuropsicopedagogia é a neurociência ali em junção com a psicologia e a pedagogia aí para nos auxiliar aí com questões da educação dos nossos filhos. E eu trabalho muito com famílias, não é, xará? E eu tenho esse projeto maravilhoso que na verdade, o resgate das nossas famílias. Então eu falo muito sobre comunicação e eu adoro esse tema, abençoado. Uhum. E a gente até já falou em alguns episódios sobre comunicação em si. Inclusive tem dois, a gente falou sobre o Ministério de Comunicação, inclusive, link no post. E também nós já falamos sobre a comunicação, sabe, nesses momentos, na era digital e tudo mais, né? Outro link no post aí, ó. Mas hoje nós vamos falar sobre a comunicação aí no âmbito familiar, né? E eu te pergunto, Edu, o que é uma comunicação quando a gente fala no âmbito familiar? Porque comunicação em si é quando a gente transmite uma mensagem, né? E normalmente a comunicação ela acontece quando a gente transmite, mas a gente recebe também, né? Ou a gente recebe uma mensagem e transmite alguma coisa de volta. Ou seja, existe uma comunicação entre duas partes. Mas quando a gente fala no âmbito familiar, a definição vai ser a mesma coisa? Ou tem alguns pontos diferentes? Como é que funciona? Olha só que maravilha essa pergunta, xará, porque quando a gente fala de comunicação no âmbito familiar, nós temos que ficar atentos a alguns pontos importantes, né? Essa questão do enviar a mensagem e fazer com que essa mensagem seja compreendida pelo seu interlocutor. No caso, o teu filho, pode ser a tua esposa, o teu cônjuge, né? Então, assim, comunicação é o ato de tornar comum o que se fala, através, olha só que ponto interessante, através da conexão, que nós precisamos ter uma conexão, criar uma sintonia, estabelecer uma sintonia com a criança, com o esposo, com a esposa, utilizando de conhecimentos basilares para que você consiga essa finalidade. Por exemplo, se você entende sobre temperamento, sobre desenvolvimento da personalidade, isso é maravilhoso, porque isso vai ajudar você a sintonizar a sua fala para que o outro compreenda. Portanto, caro xará, comunicar não é simplesmente o ato de pronunciar palavras. Uma vez que o outro, que pode ser o seu filho, o seu cônjuge, pode não entender, pode não conseguir traduzir a sua fala. Então, às vezes, não sei se você já ouviu isso aí na tua igreja, na tua comunidade. Ei, Edu, eu falo A e o meu filho entende B, ou eu falo A, minha esposa entende B. Isso é muito comum, inclusive. E eu posso aqui te dar alguns exemplos. O meu filho, Eduardo, adora brincar. Ele adora brincar. Uhum. Então,
como eu conheço o temperamento do meu filho tem um temperamento sanguíneo, eu utilizo isso ao meu favor. Então eu sei que ele gosta de brincadeira. Então quando eu preciso comunicar algo importante para o meu filho, eu entro na mesma sintonia dele, né, para que essa comunicação aconteça. Então por isso que nós temos que ficar atentos, aliás, a alguns pontos importantes para que a comunicação aconteça. Sim, e tu falando isso é bem importante, essa questão das diversas linguagens, né? Pra mim, pra que exista comunicação, eu tenho que ser entendido quando eu falo. Não basta simplesmente falar, que a gente falou, não basta simplesmente pronunciar, né? Porque principalmente dentro da família, né? Porque se não existe uma comunicação, vamos dizer assim, entendida, vou usar esse termo, né? É bem diferente do que numa empresa ou, sei lá, em qualquer outro lugar. Porque, sei lá, numa empresa eu vou estar vendendo um produto, mas dentro de casa é o relacionamento da minha família, né? Não é uma questão de compra e venda, mas é um relacionamento íntimo e, vamos dizer assim, é um dos relacionamentos mais íntimos que nós vamos ter, né? Dentro da nossa casa, né? A nossa família. Então, a importância da gente conseguir ser entendido, né? Poder realmente falar e do outro lado chegar a mensagem que saiu da minha boca e não uma mensagem diferente, né? Exatamente, Eduardo. E isso acontece muito no âmbito familiar, né? A tradução que é feita pela criança, ou até mesmo pelo cônjuge, meu Deus, pode ser totalmente contrário àquilo que a gente está tentando falar. Então, quando você conhece um pouquinho mais sobre a estrutura mineral, a estrutura natural de um ser humano, e essa estrutura, por exemplo, pode ser o conhecimento dos temperamentos, conhecimento do desenvolvimento da própria personalidade humana, isso facilita. Conhecimentos da linguagem do amor, inclusive tem um livro muito bacana, que são as 5 linguagens do amor, isso facilita e muito. Esse livro é ótimo. É ótimo, né? Já leu esse livro, Eduardo? Já estudei com a minha esposa e já estudamos em discipulado com casais, vários casais já acompanhamos. Que maravilha. Muito bom. É maravilhoso, porque eu utilizo muito na comunicação com a minha esposa, com o meu filho Luiz Eduardo e futuramente com a minha filha Alice, porque quando você consegue compreender essas minúcias, você consegue entrar na mesma sintonia e a comunicação acontece. Eu costumo dizer, Eduardo, que nós precisamos às vezes, e muitas vezes, quando estamos comunicando com os nossos filhos, colocar legendas. E essas legendas, elas precisam ser colocadas pelo papai e pela mamãe, porque senão você fala A e o teu filho vai entender B. E às vezes você acha, meu Deus, estou educando o meu filho está entendendo, e na verdade está uma confusão mental terrível e às vezes pode acontecer uma desconexão por falta dessa comunicação, Eduardo. Interessante esse termo que tu usou aí, a desconexão, né? Pode existir uma desconexão e eu trabalho com internet, né? Então de conexão eu entendo, mas a parte da internet, né? Para que a gente tenha comunicação na internet, a gente precisa estar conectado. E eu já ouvi tu falando sobre esse termo de conexão, né? Inclusive o termo conexão emocional. Gostaria que tu explicasse um pouquinho sobre ele, porque eu levo... a minha tendência a entender sobre isso, e aí tu pode me corrigir se eu entendi errado, é que por mais que talvez a gente saiba como lidar com a pessoa, bom, a gente conhece o temperamento, conhecemos a linguagem do amor, então a gente pode se comunicar de uma forma a ser entendido, por mais que a gente seja entendido, se a outra pessoa, a pessoa que está do outro lado, né, da comunicação, ela não estiver conectada comigo, pode ter uma barreira ali no meio, né, tipo, sei lá, algo que aconteceu e é isso mais ou menos que a conexão emocional, a gente realmente, né, poder ter essa conexão para que a comunicação seja efetiva, vamos dizer assim? Uau, Eduardo, realmente você está conectado com o tema. Eu achei brilhante a tua fala, meu querido, brilhante. Eu tive um evento recentemente numa igreja maravilhosa, Aliança Bíblica, e a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei naquele espaço abençoado foi estabelecer uma conexão entre eu e aquelas pessoas lá, né, que estavam ali me assistindo, porque senão, se acontece uma barreira ali logo de imediato, a comunicação fica prejudicada. Então, isso que você falou foi belíssimo. E quando a gente fala de conexão emocional dentro de casa, no lar, no seio familiar, é extremamente importante, porque conexão é interseção com o seu interlocutor, né, com quem está te ouvindo. Eu posso te dar um exemplo aqui da minha esposa, na parte da manhã, quando ela faz o café da manhã, e às vezes o café da manhã não sai do jeito que ela estava pensando ali, e mesmo assim eu vou lá, Flor, o seu café da manhã está maravilhoso, ou seja, eu estou estabelecendo uma conexão com ela, para que a comunicação aconteça. Com o meu filho, eu falei agora há pouco, com relação aos temperamentos, né? O meu filho tem um temperamento
temperamento quente, sanguíneo. Eu sei como meu filho se comporta e sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer essa conexão emocional através com meu filho, o meu filho, tá, o Eduardo? Porque cada criança tem o seu temperamento, a sua forma de agir. Com meu filho funciona muito através das brincadeiras. Eu estou aqui com a Jéssica, ela tem um temperamento frio. Talvez com ela, o papai e a mamãe dela, um abraço, sentar talvez a Jéssica no colo, isso gera conexão, e gerando essa conexão, a comunicação acontece, tá? E eu gostaria muito que vocês anotassem isso, vocês que estão aqui, caros ouvintes, anote algo muito importante. Conexão é igual a comunicação, é igual a aprendizado. No seu casamento, conexão é igual a comunicação, que é igual a relacionamento, um bom relacionamento. É interessante, então, que quando a gente tem esse tipo de conexão, a gente cria, que nem a gente falou, relacionamento, aprendizado, né? Cria intimidade, né? Porque, vamos dizer assim, tu derruba alguma barreira que pode estar conectando. Porque muitas vezes eu falo que, às vezes, tem pessoas que eu vejo, assim, casamentos longos, né? Que as pessoas, aquele casamento lá deixou de ter um casal ali no meio. Mas eles passaram a ser colegas de quarto, colegas de apartamento. Já ouviu isso? Sabe? Uma expressão assim, não sei. Então, é porque falta conexão, né? Não sei se é isso que falta, sabe? Ou até tem comunicação. Eles conseguem conversar, eles se entendem e tudo mais. Mas não tem aquela... Parece que falta aquela liga, né? Algo que conecta eles, que... Aí eles falam, a gente perdeu a paixão. Mas fica só nessa questão da paixão, mas será que não dá pra voltar, né? Então acho que, na minha análise, como um leigo, mas parece que falta essa conexão emocional, né? Olha só que maravilha. Eduardo, você falou de intimidade. E intimidade é algo tão importante na vida de um casal. Isso aí tem muito a ver com conexão. E essa intimidade, caros ouvintes, eu quero que vocês entendam em todos os sentidos, tá? Intimidade conjugal. Se você percebe muito num casal que está distante e a conexão não está tão boa, que essa intimidade ela vai sendo perdida. Parece que vai acontecendo um distanciamento e isso é terrível. Sabe por quê, Eduardo? Eu costumo dizer que um casamento que não existe unidade, e essa unidade exige intimidade, até a educação dos filhos fica prejudicada. E eu costumo dizer que todos os dias, eu falo aqui muito pra Jéssica, a Jéssica tem um namorado, que ela tem 20 anos, né, abençoada, e eu falo pra ela, falei, abençoada, olha o seguinte, comece a entender, a compreender, a falar com o teu namorado, porque isso é agora. Vocês precisam ter os mesmos valores, mesmos princípios, e se você chegar a casar com esse rapaz lá na frente, sabe, facilita muito a conexão, porque imagina só, Eduardo, num casamento onde você tem a tua esposa que compartilha de valores totalmente contrários aos seus. O que acontece? A conexão fica muito mais difícil de ser estabelecida. Com relação à conexão emocional, eu gostaria de dizer aos caros ouvintes aqui, para vocês que têm filhos aí na primeira infância, filhos pequenos, até filhos adolescentes, a neurociência nos ensina isso, né, e é parte dos meus estudos aqui também, é que os nossos filhos, as nossas crianças, os jovens, eles são predominantemente emocionais. E sendo assim, para que você consiga acessar, né, a criança, o jovem, você precisa ter um conhecimento um pouquinho mais apurado. E você não precisa ser nenhum neuropsicopedagogo, viu, Eduardo? Nenhum cientista, nada disso. É você pegar um livro mesmo sobre temperamentos, estudar um pouquinho sobre temperamentos. Tem um livro muito bacana, deixa eu ver se eu me recordo aqui, tá aqui na minha biblioteca, não sei se eu vou achar aqui agora, é O Cérebro, acho que o nome do livro é O Cérebro das Crianças. É muito importante que vocês entendam um pouquinho do funcionamento do cérebro dos pequenos, para que você tenha uma maior facilidade ou menos dificuldade de estabelecer conexão. Porque, Eduardo, dependendo do temperamento de uma criança, a conexão fica um pouquinho mais difícil. Eu costumo dizer que as crianças que têm um temperamento frio, que é o melancólico, o fleumático, você consegue estabelecer uma conexão mais facilmente, diferentemente de uma criança que tem um temperamento quente, como os meus filhos. Eu tenho um sanguíneo e um colérico. Quem sabe num outro momento a gente pode voltar aqui para falar um pouquinho sobre temperamento. Eu sei que os caros ouvintes aí, as pessoas que não têm tanta intimidade com esse assunto, vão procurar saber, mas às vezes a gente pode de repente num outro momento falar sobre esse tema, não é isso, abençoado? Com certeza, já vamos deixar aí o convite aberto aí para voltar em outro momento só para falar sobre temperamentos, então. Maravilha. Olha aí.
Então, Edu, muito interessante esse assunto que a gente tá conversando, mas e na parte prática aí, de toda essa questão de comunicação, né, fazer a conexão, até tu já deu alguns exemplos, mas como é que a gente pode ter realmente uma comunicação dentro da família que ela seja efetiva, né? A gente falou ali de conexão emocional, é só conexão emocional? Daqui a pouco, se eu simplesmente ler o livro 5 Linguagens do Amor e entender qual a linguagem do amor da minha esposa, dos meus filhos, tá tudo resolvido? Ou o negócio é mais embaixo, assim? Como é que a gente pode melhorar? Eu sei que é um assunto, né? Porque o Edu Borges falou que veio aí na Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, né? A igreja que eu congrego. E foi ali que a gente, né, fez a conexão, né? Aham. Né, e pudemos aí trocar figurinhas aí pra podermos trazer esse assunto. E eu sei que é um assunto extenso, tem muita coisa, gente, pra conversar. Depois, no final, eu vou dar espaço pro Edu falar que ele tem até cursos sobre isso, com muitas horas aulas sobre esse tema. Mas aí, Edu, se puder dar algumas dicas aí, como é que a gente desenvolve, então, dentro das nossas famílias? Não estou conseguindo me comunicar com a minha esposa, com meus filhos, eu não entendo, meu filho é muito pequeno, meu filho já é adolescente, não me escuta, né, parece que tem uma barreira enorme. Como é que a gente pode, né, algumas dicas aí que tu pode nos dar de uma forma prática? Então, Eduardo, olha só que pergunta maravilhosa, meu querido, que você fez, né? Porque falar de efetividade na comunicação, e isso me causa um pouco eu fico um pouco aflito aqui, sabe? Porque falar de um tema complexo desse em tão pouco tempo, eu fico aqui com o coraçãozinho batendo mais forte. Mas de uma maneira mais simplificada, né? Comunicação efetiva dentro do lar, o papai e a mamãe precisam ter muita vontade, viu, Eduardo? Porque não é somente ler um livro. Muitas vezes estamos com raiva, às vezes chegamos em casa ali estressado do trabalho. Ontem mesmo eu cheguei em casa, meu Deus, os meus filhos também já cansados do dia, e aquele processo de birra, você precisa estabelecer ali a virtude da temperança para que você consiga se comunicar com os filhos, né? Então, efetividade diz respeito ao objetivo final, que é estabelecer uma comunicação, né? Que é tornar comum a fala dentro da sua casa. E muitas vezes os papais desistem logo nos primeiros dias, eu fiz o curso do Edu e aí eu vou tentar lá estabelecer uma conexão com o meu filho, e aí não consegue, já vai logo desistindo. Não é bem assim. Os nossos filhos, lembra lá que eu falei, Eduardo? Os nossos filhos são predominantemente emocionais, e muitas vezes a sua forma racional de se comunicar com os filhos não vai, né? Você não vai conseguir acessar ali o sistema límbico, o sistema emocional dos seus filhos. E eu costumo muito dizer que um processo de birra, por exemplo, quando você fala assim, cala a boca, menino, isso não foi nada, isso criou uma desconexão total. Você pode continuar tendo a sua firmeza, por exemplo, não ceder ao pedido do teu filho, mas fazer conexão. Filho, papai te entende, mamãe te entende, e muitas vezes nem isso vai acalmá-lo. O meu filho, Luiz Eduardo, eu já consigo. Pode ser que o teu filho tenha um temperamento colérico, e às vezes você vai ter que esperar um pouquinho mais, respirar, né, para só depois estabelecer uma conexão e colocar o quê? Legendas para o teu filho. Olha, filho, você não pôde comer o bombom naquele momento, por isso e por aquilo, e aí por diante. Sim, é uma forma, vamos dizer assim, de que nem a gente falou no início, né? Falar na linguagem dele, tentar ser entendido, né? E ao mesmo tempo, tu falou das virtudes, né? Eu lembro também muito, eu não sei se tem relação, porque eu nunca fiz um estudo, né, sobre todas as virtudes, e acho que também aí, uma outra dica de uma gravação pra gente fazer aí sobre virtudes, olha ali. Ah, maravilha, viu? Maravilha, viu, Eduardo? Mas eu lembro do fruto do Espírito Santo, que tem lá a paciência, domínio próprio, né? Lá em Gálatas 5:22, se eu não me engano, é isso? Isso, exatamente, né? E aí tu deu esses exemplos, eu fico pensando, um pai ou uma mãe, ou ambos, no mercado, com a criança fazendo birra, esperneando, lá no meio, querendo alguma coisa, né? E aí, como é que tu comunica nessa hora, né? Tem que ter paciência, porque é complicado, né? Bom, eu não sei como faria. Tu tem alguma resposta? Porque cada criança é uma criança, mas eu acho que deve ter algumas formas, né? Primeiro deve ser se controlar, né? Não perca, né, o seu controle, porque daí tu perde a razão com a criança. Já ela percebe, né? Ou não percebe? Olha, Eduardo, esse bate-papo, ele tá ficando cada vez mais interessante, viu, Eduardo? Porque você falou de algo que eu adoro. Eu estou terminando de escrever um livro agora sobre virtudes na prática para o teu filho. Virtudes é um tema maravilhoso. Eu costumo dizer que uma educação que não é baseada no estudo das virtudes, no ensino das virtudes,
virtudes, é uma educação falha. Você me perguntou agora do momentinho da birra lá no supermercado, às vezes o papai fica envergonhado, às vezes o papai quer ir lá e ceder às vontades do filho, às vezes o papai e a mamãe fica, às vezes ali, opa, o que eu faço? Tiro o filho do supermercado, o que eu faço? O que eu não faço? Olha só, dependendo do temperamento da criança, o meu filho tem um temperamento quente, é daqueles que no início ali, eu costumo dizer que na terceira camada da personalidade, quando a criança começa a estabelecer a linguagem, o meu filho deu uma birra dessas no supermercado, meu amigo, eu respirei, primeiro eu precisei ir lá em Gálatas 5:22, respirar e falar, opa, a virtude da temperança, porque a primeira vontade que tem é o quê? Pegar na orelha da criança, né? Arrancar um pedacinho, mas você precisa controlar, né? Se controlar, aí, e dependendo do temperamento do teu filho, meu filho, por exemplo, eu tive que deixar ele acalmar. Filho, ó, papai não vai comprar esse doce pra você, mas o papai te entende. Eu fui lá e dei um abraço nele e ele acalmou. Mas existem algumas pessoas que vão me dizer assim, alguns papais que vão me dizer assim, Edu, inclusive no último curso que eu ministrei agora no final de semana passada, você falou só das partes boas, viu, Edu? De fazer conexão, de não sei o quê. E o momento da birra, o momento que a gente tem que dar umas palmadas. Olha, eu não utilizo palmadas na educação dos meus filhos, eu tenho autoridade e eles entendem muito bem. E se você tem autoridade dentro da tua casa com o teu filho, por mais que ele entre lá no processo de birra, você estabelece essa conexão, mesmo você não cedendo às vontades dele, o aprendizado acontece, porque você está ensinando o quê? Virtude da temperança para o teu filho. Nem tudo que queremos, no momento que queremos, na hora que queremos, nós iremos ter. Então, quando você faz isso na prática, você está ensinando uma virtude muito importante que ela pode começar a ser ensinada desde os primeiros anos de idade, tá? Ali na entrada ali da terceira camada da personalidade, que é com o início da fala. Então quer dizer que se a gente, vamos dizer assim, falar, vamos dizer assim, criança começou a gritar, espernear, a gente começar a gritar, a gente não vai desenvolver autoridade, né? Quer dizer, a gente vai desenvolver medo, talvez, né? Até a forma como a gente fala, comunica aquilo que a gente quer comunicar, né? Tipo, não é simplesmente as palavras, né? Porque muitas vezes a gente perde também o controle nas palavras. Mas não adianta falar a palavra certa, mas de uma forma que ataque, né? Que ofenda, né? A criança ou a esposa também, né? Levantar a voz, né? Pelo que tu tá falando ali, me parece muito isso também, né? A forma como a gente fala também influencia, né? Exatamente. Caro Eduardo, eu vou te dizer algo muito importante, que eu falo muito nos nossos eventos presenciais, que muitas vezes nós temos que ter uma fala um pouco mais incisiva com relação aos nossos filhos, né? Uma fala mais firme. Filho, eu já te falei que não, né? Para o filho entender, ter a compreensão da sua autoridade, que é diferente de gritar, né? De dar um grito, que é diferente de dar umas palmadas, é você ter uma voz um pouco mais grave, um pouco mais firme, incisiva, para que a criança, opa, já cheguei no meu limite. A criança entender isso. Então, quando você faz isso, é extremamente interessante, que com o tempo a criança vai entendendo. Às vezes, só com o teu olhar, o meu filho já compreende, Xará, só com o meu olhar, ele já sabe, opa, filho, eu não tô gostando disso que você está fazendo. Mas isso é uma atividade, ela acontece, eu costumo dizer que quando estamos ensinando os nossos filhos virtudes, a virtude da paciência, porque ensinar virtudes, se você for imediatista, simplesmente você vai parar no meio do caminho ou não vai fazer mais. Simplesmente isso acontece, abençoado. E até isso que tu falou agora não é gritar, mas tu ter uma voz mais firme, uma voz, até tu usou o grave, né? Uma vez eu vi um vídeo, não tinha nada a ver com filhos, com pais, nada, né? Mas a diferença do respeito que as pessoas dão, por exemplo, era um vídeo que estava falando sobre treinamento para pessoas que vão trabalhar como segurança, como pessoas de autoridade em algum lugar, né? E tava falando sobre a diferença da forma como tu fala para as pessoas te respeitarem. E aí tinha um cara, acho que era no meio do metrô, assim, né? Um lugar movimentado, e tinha desenhado no chão um quadrado. E aí ele estava ali e ele falava para as pessoas de uma forma bem calma: não pise no meu quadrado, não pise no meu quadrado. E todo mundo passava, nem bola pra ele, sabe? E aí colocaram uma outra pessoa, uma pessoa assim, falando: não pise no meu quadrado, né? Uma forma assim mais, eu não tô conseguindo imitá-lo porque eu não sei. Mas uma forma mais enfática, né? Uma forma mais de autoridade, assim, né? Que, vamos dizer assim, que impõe o respeito. As pessoas, quando o cara falava, elas já olhavam pro chão, viam e desviavam, né? Simplesmente porque o cara pediu. A forma como foi pedido. Ele não tava gritando, né? Ele não tava lá, vamos dizer assim, fazendo um escândalo. Ai, não pise no meu quadrado! Não era isso, né? Mas simplesmente ele estava dizendo com autoridade, né? Não pisem aqui. Não pisem no meu quadrado, né? Que maravilha, viu? Que maravilha, viu, Eduardo? Excelente exemplo, que ficou muito bem retratado nesse exemplo seu, que a forma da tua fala, o timbre da tua voz,
Inclusive, Eduardo, hoje, no período da tarde, eu fiz uma live abençoadíssima com a Ali, lá da Suíça, e eu falava exatamente sobre paternidade, como é importante a figura do papai dentro de casa, essa figura da voz mais grave dentro de casa. O papai, ele vai ensinar para o filho ali aspectos da masculinidade, ele vai ensinar para a filha, se tiver uma filha mulher, e eu tenho uma filha mulher dentro de casa, qual é o homem que talvez lá na frente ela vai procurar para se relacionar. Ou seja, você vai ensinar ali para o teu filho homem o exemplo de um homem dentro de casa, de um provedor, e você também ao mesmo tempo ensina para a tua filha qual é o modelo de homem que um dia ela vai procurar para casar lá na frente. Olha só o quão importante essa autoridade dentro de casa, essa comunicação entre os seus filhos, né? Você que é papai, você que é mamãe, e é muito importante, viu? Parabéns por essa excelente observação, esse exemplo que você deu. Maravilhoso. E essa live ficou gravada? Ficou gravada, inclusive ela tá lá no meu perfil, se vocês quiserem depois se deliciar lá com essa live. Eu falei de alguns requisitos, que eu posso falar aqui, alguns requisitos da paternidade, Eduardo? Não, que daí eu vou deixar aqui, link no post, o pessoal poder assistir a live, né? Quer dizer, não vai mais ser live, né? Mas a live gravada. Eduardo, olha só, nós falamos de alguns atributos da paternidade. Olha só os atributos aqui, Interessante. Virtude do amor, presença, conexão, autoridade, exemplo, comunicação. Estamos falando de comunicação aqui, só sobre comunicação. Nós temos quase 37 aulas só falando sobre esse tema. Palavra, né? Nós temos que honrar a palavra com relação aos nossos filhos. Muitas vezes falamos assim, olha, filho, à noite vamos brincar. E chegamos em casa, vamos fazer o quê? Para as redes sociais e deixamos os filhos lá. E se você que é a pessoa mais importante da vida do teu filho, ele não confia em você, será que ele vai confiar nas outras pessoas? No futuro? Na esposa? No esposo? Educar nas virtudes, ajudá-los na descoberta da vocação, ensiná-los a sofrer, ensiná-los o valor das coisas e, por último, ensiná-los o temor de Deus. Hoje eu falei sobre esses temas, né? Na verdade, claro, né? Nós sobrevoamos e aqui são só os requisitos, os atributos de uma paternidade responsável, caro Eduardo. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, que daí, essa daqui eu sei que tu não vai conseguir, né, responder, porque tu até já comentou antes, né, que os assuntos são extensos, né? E aí, pra isso, né, se a gente conseguir, vamos marcar um outro episódio, né, nos próximos meses aí. Mas tu comentou ali sobre os temperamentos, né? Tu falou, criança pode ser colérica, pode ser fleumática. Tu nem falou fleumática, né? Mas, um temperamento assim, temperamento assado. Eu lembro que eu já vi esses temperamentos e eu vou te dizer, às vezes eu me confundo todo, né? Mas tem tipos diferentes de personalidade, camadas de personalidade, né? Mas e aí, como é que a gente lida com tudo isso? A gente tem que estudar todos eles pra saber, não, minha esposa, ela é sanguínea. Então, pra mim falar com ela, eu tenho que, a gente tem que mais conhecer a pessoa, claro, saber os tipos de temperamento vai nos ajudar muito, né? Que nem as linguagens do amor. Isso aí ajuda um monte em a gente, né, ter os passos. Mas como é que a gente lida com toda essa informação, né? Porque até tu falou antes, teve alguns pais ali que fizeram o meu curso, mas aí chegou ali na hora da aplicação e disse, mas aí tu só fala coisa boa, né? A parte ruim é difícil, não sei o quê. Tem alguma forma de a gente lidar, além daquilo que a gente já falou, que é se entregar a Deus e deixar o Espírito Santo, né, agir, além, claro, de buscar informação, que é isso que a gente tá fazendo agora, né, trazendo informação, né? Mas tem alguma dica sobre isso? Porque, querendo ou não, são diversos tipos de temperamento diferente. Eu tenho meu temperamento, meu filho vai ser diferente de mim, eu sei falar comigo, mas não sei falar com ele, minha esposa é diferente, e assim vai, né? Como é que a gente lida com isso? E aí, tu pode resumir, tá, Edu? Certo. Tenta resumir aí, de alguma forma. Mais uma vez você me colocando na berlinda, né, Xará? Não, mas eu vou te dar a oportunidade de voltar pra gente aprofundar mais sobre esse assunto. Mas hoje dá um gostinho aí. Olha só, Eduardo, mais uma vez, Xará, você me colocando aí na berlinda, né? Que é um assunto, olha só, como lidar com os temperamentos e diferentes personalidades. Eu gosto muito de salientar, você aqui, caro ouvinte que está aqui escutando esse podcast abençoado, que hoje nós temos que nos educar para educar os nossos filhos. Hoje isso é uma necessidade. Não temos como correr disso, né? E se você quer ter um bom relacionamento, uma boa comunicação dentro do teu lar, com os teus filhos, com a tua esposa, com o seu esposo, olha só, você precisa estudar um pouquinho sobre temperamentos. Sim,
Sim, você precisa estabelecer ali um momento ali do seu dia, da sua semana, do teu mês, para que você possa investir em conhecimento, saber um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da personalidade, porque do mesmo jeito, cara Eduardo, que nós vamos desenvolvendo o corpo, né, nós vamos crescendo fisicamente, a mente também vai desenvolvendo, a nossa psique vai desenvolvendo. E quando você sabe sobre isso, eu falo muito da quarta camada, né, Eduardo? Não sei se você lembra, a quarta camadinha, que é a camadinha dos afetos. E se você não tem consciência disso, a criança, esse jovem que você tem aí dentro da sua casa, pode, durante toda a vida, ficar na camada dos afetos. E se você não sabe disso, você não tem consciência disso, você não consegue ajudar o teu filho a superar a camada dos afetos. E isso também é comunicação. Porque eu, sabendo que o meu filho está na quarta camada, o que um quarta camada quer, Eduardo? É claro, aqui sendo bem superficial, para vocês que não sabem o que é desenvolvimento da personalidade, a quarta camada é a camada dos afetos. É a camada onde a criança se sente um dependente emocional. Não somente criança, mas nós temos adultos que são dependentes emocionais. Então, quando você tem essa consciência, você sabe que você precisa entregar para o teu filho, né? Você sabe que você precisa fazer com que o seu filho se sinta amado, se sinta pertencente, mas também você sabe que em algum momento você precisa começar a emancipar o seu filho, para que ele desfaça essa simbiose que a criança tem com a mamãe, por exemplo. Isso é feito através da comunicação. Você, enquanto papai, enquanto mamãe, você ajudar o teu filho a superar essas camadas. Então, essa pergunta, como lidar com os temperamentos, diferentes tipos de temperamentos, diferentes tipos de personalidade, né, de camadas da personalidade, você pode sim estabelecer, olha só, eu preciso saber primeiro quem sou eu, né? E se você sabe quem é você, por que você faz o que você faz, por que eu sinto o que eu sinto, será que é porque eu estou na quarta camada? Opa! E você já sabe, Eduardo, que um casamento, que um bom pai, ele precisa estar no mínimo na sexta camada. A sexta camada, abençoados, para quem não sabe, é a pessoa que quer o resultado da vida prática, né? Ele olha para o filho dele sabendo que está na quarta camada, opa, preciso ter paciência, preciso ajudar o meu filho a superar essa camada, eu preciso estabelecer conexão, fazer comunicação com o meu filho para lá na frente, né? Se você perguntar para o meu filho, de apenas 6 anos de idade, Duduzinho, em qual camada você está? Ele vai te dizer, ei, Eduzinho, eu estou na quarta camada, mas o papai falou que vai me ajudar a superar essa camadinha aqui. Um dia eu vou sair dessa camada aqui. Boa. E é isso, amigo. É um tema muito extenso. Claro que a gente esse podcast aqui é para deixar, quem sabe, um gostinho de quero mais, ou então um gostinho de, opa, eu preciso saber o tamanho das coisas daquilo que eu não sei, fazer um mapeamento daquilo que eu não sei, para buscar esse conhecimento, para que você possa aplicar aí na sua casa. Sim, porque o melhor é a gente saber o que a gente não sabe, né? Uau! Olha só onde você aprendeu isso, meu amigo. Isso aí uma das perguntas. Mas eu ia responder exatamente isso aquele dia, só não respondi porque eu estava servindo. Mas olha, é muito interessante, logo no começo da tua fala sobre isso, que eu acho que foi perfeito que tu falou, que o mais importante pra gente saber como lidar com os temperamentos, personalidades, é a gente buscar o conhecimento e levar esse conhecimento pros nossos filhos, né? Não só pros filhos, pra esposa, porque pode ser que é uma família que ainda não tem filhos também, né? Mas olha só que interessante isso, quando tu tava falando sobre isso, sobre essa questão de buscar o conhecimento para que eu possa entender e eu levar esse conhecimento pro filho, para ensinar, mas também para aplicar, né? Eu comecei a pensar no nosso relacionamento com Deus aí também, né? Porque olha só, como é que a gente tem um relacionamento de intimidade com Deus? Como é que a gente se conecta com Deus? A gente lê a palavra dele. Ou seja, a gente vai buscar conhecimento para conhecer quem é Deus. Eu preciso saber entender Deus, né? Qual que é o temperamento de Deus, né? Em que camada que Deus tá? Mas a gente busca, né, o conhecimento. E aí, com esse conhecimento, a gente vai se relacionar com Deus através da oração também, né? E tudo mais, tendo esse entendimento. Porque se a gente não conhece a Deus, a gente vai se relacionar com quem? Com um estranho, né? Da mesma forma, eu ainda não tenho filhos, né? Mas eu creio que se eu não conhecer o meu filho, eu vou me relacionar com quem? Com um estranho, né? Se eu não conhecer a minha esposa, não entender o temperamento dela, eu não vou me relacionar com uma pessoa
pessoa que eu conheço. Assim como a gente citou, né, o livro 5 Linguagens do Amor, né? Tem gente que não considera isso, mas eu vou dizer pra vocês, considerando ou não considerando, é algo muito útil e, pelo menos na prática da minha vida de casado, funciona, né? Entendendo como que eu posso amar melhor a minha esposa, eu posso tentar fazer isso, né? Por que não, né? Tipo, ruim não vai ser eu fazer que nem a minha esposa é atos de serviço, né? Então, fazer coisas pra ela, eu acho que ruim não vai ser, né? Acho que é uma coisa boa, né? Então, negativo não vai ser. E assim a gente vai conhecendo e a gente vai, né, buscando conhecimento e testando, né? E levando depois esse conhecimento também pra, por exemplo, a minha esposa, né? Dizendo, olha, né, eu sou assim, tu é assado e tal, né? Vamos nos comunicar melhor, né? Através... Então, eu acho que foi muito bom o teu resumo, né? Mas, obviamente, que aí vai precisar da parte do conhecimento que a gente vai ter que aprofundar, né? Que daí hoje a gente não vai aprofundar tanto, né? Mas foi muito interessante a forma como tu resumiu. Eu acho que tu conseguiu o impossível. Olha, foi uma missão quase que impossível aqui. Eu confesso que deu até o coração começa a bater mais forte. Eu falei, meu Deus, como falar de um tema tão complexo, né? E você falou agora, é tão bonita a tua fala, como que a gente vai se relacionar com um estranho? E muitas vezes, Eduardo, nós estamos dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, tentando se relacionar com pessoas estranhas. E às vezes não nos conhecemos, o que é pior ainda. E quando você não se conhece, não sabe por que você age de determinada forma, por que a tua esposa não entende você, por que ela não te entende. E 90% das famílias que chegam até mim, Eduardo, o problema está nessa inabilidade na comunicação. E quando você faz uma investigação um pouquinho mais apurada, os casais estão ali na quarta camadinha, não se conhecem, um olhando somente por um bigão mesmo. Aqui no Estádio Goiás nós falamos umbigão. E aí fica muito difícil, porque a conexão não acontece, a comunicação não acontece, e o relacionamento só vai por água abaixo. Infelizmente, é o que a gente tem visto aí na nossa prática aqui, clínica, principalmente amanhã, na sexta-feira mesmo, vem um casal aqui eu atendo aqui de forma presencial também, e eu vou arriscar aqui que, com certeza, pela minha experiência, a comunicação pode estar tendo problemas, né? Pode estar tendo ruídos lá na casa desses abençoados. E tu vê, né? E muitas vezes a gente fica pensando, mas então eu tenho que só investigar também, mas a gente também pode comunicar a forma como nós entendemos a comunicação. Estranha a frase, né? Mas também a nossa parte. Eu vou dar um exemplo real, né? Tu mesmo, no caso, né? Porque eu não te conheço muito bem, né? Nós nos conhecemos há pouco tempo, nos vimos 2 vezes e agora estamos conversando. E também vi os vídeos na internet, ali, né, no Instagram e tudo mais. Mas eu jamais, com esse pouco tempo de conexão, né, de relacionamento, conseguiria saber coisas da sua personalidade, a não ser que eu fosse alguém, né, muito entendido do assunto e tudo mais. Mas eu sei que quando tu disse antes ali, nossa, nesse momento ali, meu coração chegou a palpitar, né, ficar ansioso e tal, eu sei que é real. Por quê? Porque tu se expôs, não hoje, mas no dia que tu veio aqui no curso, tu se expôs falando da tua personalidade, do teu temperamento. Então, falando daquela tua questão sobre como tu fica ansioso, que tem que chegar na hora, ser pontual, né? Então, eu disse, não, se ele falou que o coração palpitou, eu já imagino que realmente é verdade, porque esse é o temperamento dele. E como é que eu sei isso? Porque eu fiquei te investigando? Não, porque tu simplesmente falou, né? Tu se expôs a tuas... Que lindo essa observação sua, viu, Eduardo? Então, às vezes, dentro do casamento, claro, uma criança não vai falar, mas na verdade, nas entrelinhas ela comunica. A gente tem que observar. O que acontece muito, e aqui eu posso cometer o erro, mas aí tu com experiência pode falar, eu digo erro porque eu não tenho filhos, né? Mas eu acredito que o que falta muitas vezes pros pais, e serve também pro cônjuge com a sua esposa e com o seu esposo, é tempo de qualidade pra parar e observar, né? Observar o seu filho e tudo mais, pra poder também entender, por exemplo, que nem a gente comentou ali, fiz o curso de Edu Borges, estudei sobre temperamentos, mas aí eu sei tudo agora, sou expert, mas eu não conheço mesmo assim meu filho, porque eu não passo tempo pra ele pra aplicar, né? Que é aquilo que eu comentei antes, que tu resumiu muito bem, buscar o conhecimento e levar o conhecimento pro outro, né? Então, sensacional isso daí, acho que...
Eduardo, excelente observação que você fez, meu querido. Esse tempo de qualidade para que você possa observar o teu filho, saber ali as entrelinhas, porque ele comunica. Nós, enquanto adultos, nós podemos sim, olha, eu sento, você pode sentar à mesa com a tua esposa, né? Olha só, vamos estudar sobre temperamentos. Meu temperamento é esse, o seu é esse. Vocês podem ali trocar informações. O que eu posso? Todos os dias eu pergunto para minha esposa, falou, o que eu posso fazer para melhorar o teu dia? E ela também gosta de atos de serviço, viu, Eduardo? Olha ali, ela adora atos de serviço, mas também palavras. Ela adora que você elogie a comida que ela está fazendo. Isso facilita muito a nossa conexão, a nossa comunicação. Só que os filhos, muitas vezes, na maioria das vezes, ele não vai comunicar de forma muito aberta. E se você entende um pouquinho, sabe um pouquinho, já estudou um pouquinho sobre temperamentos, um pouquinho sobre desenvolvimento da personalidade, você consegue observar o teu filho. Opa, meu filho, ele não fala, tem um temperamento melancólico. Eu estou aqui diante de uma melancólica, tá? E eu contei a história dela para vocês. Ela tentou tirar a própria vida 3 vezes. Porque lá na escola, praticavam bullying com ela, na escola, chegava em casa, ela não contava para os pais. E os pais, não sabendo dessa condição natural da filha em não contar as coisas, e o temperamento melancólico, ele costuma se recolher, se fechar, e ele não costuma dizer o que está sentindo. E um papai e uma mãe atenta, o que vai fazer? Filhinha, senta aqui no colo do papai, da mamãe, tá acontecendo alguma coisa que mamãe não sabe na escola? Conta aqui. E às vezes a criança, você estabelecendo uma conexão com uma criança, a criança vai contar, olha, estão falando isso na escola. E eu já faço terapia, Eduardo, eu faço terapia com meu filho preventiva. Para quem não sabe, terapia preventiva é preparar o meu filho para as coisas reais que irão acontecer. Sabe o que ele chega falando em casa, Eduardo? Papai, me chamaram de cabeçudo. E aí eu falo para ele, filho, quem é você? Papai, sou imagem e semelhança de Cristo, papai. Filho, você vai deixar que essas coisas te atinjam, filhão? Não, papai, eu sou imagem e semelhança de Cristo. Olha só, então você, sabendo quem é o teu filho, mesmo não sabendo qual é o temperamento do teu filho, você já pode fazer isso de forma preventiva, papai e mamãe. Olha só a dica, tá, Eduardo? Não, você, independentemente de se você sabe ou não o temperamento do teu filho, faça uma terapia preventiva, alertando o teu filho que ele vai sim vão colocar a apelido dele lá na escola. Talvez ele pode até sofrer bullying lá na escola, mas o papai e a mamãe já avisou, isso não vai ser um susto para o teu filho. E sendo assim, ele vai conseguir vivenciar e experienciar essa dor de uma forma, vamos dizer assim, vai conseguir filtrar essa dor de uma maneira mais eficiente. Muito bem, Edu. Sensacional esse bate-papo. Pena que a gente, não tem 100 horas aí pra gente ficar conversando sem parar, né? Porque dá vontade. É muito interessante isso, né? Eu sou apenas um rapaz, um jovem, casado por enquanto, mas já me interesso aí sobre esses assuntos aí de paternidade e já vou pegando as dicas aí, né? Já vamos aprendendo aí pra quando chegar a hora aí, né? Já tô preventivo. eu já tô me preventivamente prevenindo a mim mesmo. Mas vamos lá, Edu, vamos para as considerações finais, então, o que você finalmente considera. Depois compartilha também com o pessoal onde é que eles podem te encontrar, também os teus cursos. Eu sei que tu tem um livro, tu pode divulgar aí também pro pessoal poder comprar, bem interessante, né, um livro. Bom, vou deixar tu falar. Abençoados, primeiro quero agradecer, pelo seu convite, viu, Eduardo? Eu fiquei lisonjeado, é claro, com esse convite maravilhoso, para falar de um tema tão necessário, de um tema tão importante para as nossas famílias. E diante disso, eu quero aqui realmente te parabenizar por esse trabalho, porque você está ajudando na propagação dessas informações tão necessárias. E a consideração que muito importante que eu gostaria de fazer nesse exato momento é que você, enquanto mamãe, enquanto papai, realmente mapeasse, esse mapeamento aí daquilo que você não sabe, que isso é muito importante, e a partir de agora, você busque mais conhecimento. Se for comigo, maravilha, eu estarei pronto para ajudá-los. Se for com outras pessoas, através de outros livros, mas busquem conhecimentos para que você possa ser fonte viva de conhecimento jorrando aí dentro da tua casa, tá bom? Para ajudar o teu filho, para estabelecer uma conexão, uma comunicação com a tua esposa, com o teu esposo, tá bom? Eu costumo dizer também, caro Eduardo, que nós devemos, eu gosto muito, olha só, esse livro aqui, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. É um livro belíssimo. E Jesus deixou uma mensagem
mensagem muito linda para nós, né? Que ele viveu uma vida assumidamente dedicada ao próximo, não no sentido de carregar ninguém nas costas, mas de fazer com que um outro tivesse um sorriso que jamais teria se não fosse a palavra de Jesus. Então você precisa exatamente ir nessa mesma linha, fazer com que o seu filho tenha uma vida que jamais teria se não fosse você aí, né? Sendo fonte viva de conhecimento, tá bom? Então, para você que quer saber mais um pouquinho sobre o Borges, lá no nosso Instagram, EduBorges31, eu também tenho um livro com o título Infância no Mundo Virtual, lá no nosso Instagram, lá pelo nosso direct, ou então pelo você que está em outro país, talvez more aí nos Estados Unidos ou na Europa, pode comprar pela Amazon, tá bom? Nós também temos cursos, viu, Eduardo? Vários cursos sobre desenvolvimento da personalidade. Vou gravar agora, inclusive estou gravando um curso agora sobre comunicação que eu vou disponibilizar pro pessoal, né, para vocês que estão aqui ouvindo esse podcast maravilhoso. O Eduardo vai ficar responsável pelo link no post, beleza? Então eu agradeço muito a todos vocês. Muito obrigado, viu, Eduardo? E em breve, quem sabe, estaremos juntos aí novamente para falar sobre outros temas inerentes à família, não é isso? Obrigado, meu querido. Olha só, então, ó, link no post de todos esses links aí do Edu. Hein, Edu, o teu Instagram, EduBorges31, é porque tu tem 31 anos, é isso? Olha, eu não contei a história do 31. Não sei se você lembra do segredinho que eu contei lá. Ah, mas esse não pode falar. Lembra do segredinho? Sim. Que eu não posso contar aqui? Só quem faz os eventos presenciais, o 31 era o meu número. E muitas pessoas, inclusive um amigo do meu pai, disse assim, ó, esse cara não vai terminar. Ele vai começar esse curso, mas não vai terminar. E eu fui um dos 100 alunos, né, 100 alunos que começaram e só 10 alunos terminaram. E o meu número era o 31. Olha só, hein? Mas... é segredo, viu? É segredo, Ninguém pode saber o que é. Mas tu comentou também dos cursos presenciais, né? Se o pessoal quiser te chamar no Instagram e tal pra levar um curso teu pra igreja e tal, tu também tem isso, né? Ou a gente foi especial? Olha só, abençoado, a Jéssica cuida de toda a nossa agenda aqui, né? Inclusive, essa semana nós temos um evento bem bacana, né, Jéssica? É numa escola bem conceituada aqui no estado de Goiás. Mas pra você que quer levar o nosso trabalho aí pra tua cidade, pra sua igreja, pra sua comunidade, tá? Você pode chamar a gente lá no Instagram ou pelo 629-9254-4052. Vou repetir, hein? 629-9254-4052. Nós iremos aí na sua cidade levar a palavra, falar sobre comunicação, sobre desenvolvimento da personalidade e sobre vários outros assuntos aí inerentes à família, tá bom? Isso aí, então. Número de telefone no post, que daí não é link, né? Aham. Muito bem, muito obrigado, Edu, muito obrigado mesmo aí pela participação, por gravar conosco, um privilégio ter aí tu conversando com a gente. E também quero finalmente considerar, né, que esse papo foi muito importante, muito interessante, né? Já tinha participado do curso do Edu lá na nossa igreja e aprendi muito lá já, né? Então eu disse, temos que conversar sobre isso lá no podcast, para que mais, mesmo que de forma resumida, porque assim, ó, o curso que ele trouxe lá na nossa igreja foi muitas horas, né? Muito mais do que aqui, menos de 1 hora aqui, né? Que a gente tem de episódio. Então, vale muito a pena buscar mais aí conhecimento aí, com o Edu mesmo, pode, né? Ou não sei onde é que tu vai buscar. Mas o Edu já vi que ele entende do assunto e ele aplica, né? E isso que o Edu falou também, mas é tudo mil maravilhas. Não, ele expõe também os perrengues, né? Nem tudo é perfeito, né? Então, é real, né? A realidade. Mas ele dá a dica de como que dá pra ser a coisa melhor, né? Do jeito mais fácil, do jeito, né? Que funciona, né? Funciona na prática, inclusive, né? Então, muito obrigado pra quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais!